Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Ótimo. Bem, primeiramente, ah, bem-vindos à aula de hoje, tá? A gente demorou para começar um pouquinho, que eu estava esperando o Bagé chegar com todos vocês. Tem que dar logo a experiência completa, né? Não é porque é ao vivo também que a gente não pode dar o atraso de 15 minutos do Bagé. Como é que estão todos? Eu quero saber se todo mundo está bem, está tudo tranquilo. Ah, A gente hoje vai fazer uma aula de resolução de exercícios, tá bom? Essa aula ela já está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube. Então eu vou deixar a aula de hoje gravada lá para vocês, tá bom? Eu ia tentar fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube, mas eu tive um probleminha técnico aqui com o programa que eu uso e eu não consegui fazer a stream de vídeo. Ela não estava indo. Então eu resolvi gravar, vou gravar direto no meu computador, aí depois eu edito, tiro as partes que não são relevantes, né? E coloco o vídeo lá organizadinho, tá? Além disso, eu deixei para vocês um material de revisão de matemática, eu espero que todo mundo tenha conseguido fazer o download dele, tenha dado uma olhada. É um material que eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Ele começa lá da parte básica, né, de álgebra, potência, fração, depois ele fala de funções, depois ele começa a falar um pouquinho de cálculo diferencial e integral, que para vocês também vai ser muito importante, eu sei da dificuldade. Então deixei esse material, ele conta vários exercícios que vocês podem fazer, tentar resolver. Caso alguém tentou, não conseguiu, quiser tirar uma dúvida hoje também a gente pode tirar, tá bom? Mas o mais importante é que vocês estejam sempre estudando e se organizando. Eu tinha colocado no chat para vocês se organizarem, também pegar o material de estudo, quem puder, né, tiver um computador e o celular ao mesmo tempo, quem não puder, a gente dá um jeito que eu vou colocar em tela também para vocês, mas pegar o seu material, pegar um papel, caneta, lápis, borracha, régua, uma xícara de café, o seu pão com manteiga, aquilo que você precisar. E o mais importante, se você puder ter uma calculadora do seu lado, vai facilitar bastante, tá? Porque a gente vai ficar fazendo algumas continhas para você não ter que ficar perdendo tempo, ou então atrasar um pouquinho para você conseguir acompanhar. Então, uma calculadora também vai ser muito legal ter aí com vocês. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês podem falar aqui no chat. Eu não estou olhando para o chat ainda porque eu estou com duas telas, então se eu olhar para o chat vai ficar muito estranho o vídeo. Eu vou fazer assim. Ah, eu vou estar olhando de lado, e aí esse meu perfil não é o melhor. Então, ah, eu vou estar olhando direto para a webcam para vocês. Eu imagino que está todo mundo conseguindo me ver legal. Ah, a outra coisa importante que eu esqueci de avisar eu encaminhei para todos vocês a nossa agenda. Deixa eu pegar pelo celular aqui, fica mais fácil de eu dar o ok. Liberar o acesso aqui. Tá, pronto. Outra coisa que eu esqueci de comentar para vocês, eu compartilhei a agenda da nossa disciplina. Então vocês têm aí a agenda da nossa disciplina já compartilhada no Google para vocês, tá? Então, e além disso também eu adicionei todos vocês na... Tá dando eco aqui que eu estou usando meu celular. Eu compartilhei com vocês a agenda da nossa disciplina, então vocês podem confirmar lá e essa agenda vai ser automaticamente vinculada ao aplicativo do Google Calendário no celular de vocês, Android. Se você tiver iPhone, eu acho que você vai ter que, se você não usa o Google Calendário, se você por acaso tem um iPhone, você pode compartilhar a sua agenda lá no calendário do iPhone, basta que você cadastre seu e-mail do Gmail ou o e-mail que você usa, e aí você pode vincular essa agenda, tem um jeito que você depois pode pesquisar e dar uma olhada, tá bom? E o legal de você ter a agenda salva no seu celular é porque você vai receber as notificações das nossas aulas, você vai receber a notificação das nossas aulas ao vivo também, e lá eu coloquei a data de realização de provinhas, as datas de entrega, então você vai estar, além do SIGA, você vai ter um outro mecanismo para acompanhar, então vai facilitar demais a vida de vocês. Eu vou trocar a tela aqui agora, eu vou desaparecer para vocês,
e vou passar para a gravação de exercício. E aí agora vocês vão estar vendo o que eu estou vendo aqui. Então, eu vou tirar aqui a câmera, tá? E vou abrir aqui. Então, bem, esse material é o material que eu deixei disponível para vocês, que é a parte de revisão de matemática, tá? Então aqui ele começa falando de notação científica, ele fala também de álgebra, que são algumas regrinhas básicas. Essa é uma das coisas que eu percebo que os meus alunos têm bastante dificuldade, tá? De resolver, que é literalmente encontrar as variáveis numa equação. Então eu peço para vocês darem uma olhada. Além disso, também eu sei das dificuldades com relação a operações envolvendo frações. Então, aqui nós temos a regra de multiplicação. Professor, Oi? não tá aparecendo. Desculpa lhe incomodar, não está aparecendo. Ah, perdão, vou já. Foi um vacilo técnico meu aqui. Peraí. Eu já sei o que foi que eu errei. Então, agora está aparecendo para vocês. Certo? Agora tá. Ótimo. Então, peço desculpas, depois eu tiro isso no vídeo e coloco lá, tá bom? Então, no nosso vídeo vai aparecer que eu mostrei logo de início, não vai aparecer meu erro, não. Então, aqui esse material foi de revisão matemática, ele começa falando de notação científica, tá? As regrinhas de notação científica, que inclusive tem lá no meu vídeo, como que vocês fazem. E depois ele dá sequência. Ele fala sobre álgebra, são algumas regras básicas de álgebra. E aqui, como eu já comentei agora uns minutos atrás, essa parte é fundamental e importante porque muitos dos alunos, seja na zootecnia, na floresta, nas engenharias em geral, eles têm muita dificuldade com relação a resolver esse tipo de equação. Então, deem uma olhada, tá? Que é literalmente resolver equações algébricas para encontrar essas variáveis desconhecidas. Tudo bem? Ele também tem a outra parte da matemática que é muito importante, que eu percebo das dificuldades dos meus alunos, é com relação a operações envolvendo frações. Então, você tem a regra para multiplicação, você tem regra da divisão e você tem regra da soma ou subtração de frações, onde a gente tem que tirar o famoso MMC. Além disso, também tem a parte de potências, equações quadráticas, né, que nada mais é do que resolver a fórmula de Bhaskara, então é importante lembrar. Eu sei que faz um pouquinho de tempo que a gente não está estudando, mas vale a pena revisar isso. Equações lineares, né, o que é uma equação linear, o que é a inclinação da reta, o que é a intersecção da reta no eixo Y. Também tem uma breve revisão sobre sistemas lineares, como resolver sistemas lineares de duas equações. Tá? E aí que ele coloca alguns exercícios, depois ele revisa também a parte de logarítmico, algumas operações básicas de logaritmo, e aqui é importante relembrar, porque a gente pode precisar, também uma revisão de geometria plana, distância entre dois pontos, o comprimento de arco, o ângulo medido em radiano, tá? Depois ele põe alguma parte de geometria analítica, que é a equação do círculo, a equação da elipse, relembra a área de algumas figuras planas, como o retângulo, o círculo, o triângulo. Aqui no círculo, além da área, também tem a circunferência. Você tem também algumas relações matemáticas de objetos geométricos espaciais, como a esfera, o cilindro e a caixa retangular. Então, você tem a área da superfície, você tem o volume, você tem desses objetos. Aqui ele coloca a equação da parábola, a equação da hipérbole. Essa parte em específico ela vai aparecer para a gente quando a gente estiver falando lá de termodinâmica. Essa equação da parábola ela vai aparecer para a gente quando a gente estiver falando de cinemática, de movimentos em duas dimensões, o lançamento de projétil. Aí vem um pouquinho de trigonometria, onde você, olhando aqui para a figura do triângulo, ele define o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. No meu vídeo também eu explico para vocês, no segundo vídeo, rapidamente, uma dica para vocês sempre lembrarem como achar o seno e o cosseno. Então, você tem com o ângulo e sem o ângulo, né? Então, se o ângulo estiver nessa extremidade, o cosseno vai ser esse lado
dividido pela hipotenusa. E o seno vai ser estilado dividido pela hipotenusa. Então, por isso que lá no vídeo eu falo com o ângulo, porque o ângulo está aqui, e sem o ângulo, que é o lado onde o ângulo não se encontra. Então, é uma maneira de você estar lembrando. Aí você tem o teorema de Pitágoras e depois você tem umas relações trigonométricas fundamentais que todos nós temos que lembrar. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a tangente é o seno sobre o cosseno, quem é a cossecante, quem é a secante, quem é a cotangente, aquelas reduções de ângulos, né? Então, o cosseno de 90 menos θ é o seno, e assim sucessivamente. Aqui, além disso, ele pega um triângulo arbitrário, ou seja, não é um triângulo retângulo, não é um triângulo isósceles, não é um triângulo equilátero, é um triângulo com os três lados diferentes, com três ângulos distintos. E aí ele coloca algumas relações importantes, né? Que a soma dos ângulos internos ao triângulo tem que dar 180 graus, e aí você tem a lei dos cossenos para cada um dos ângulos e a lei dos senos também. E, de novo, ele coloca mais um monte de relação trigonométrica que a gente pode precisar eventualmente no nosso curso. E aqui também é aquele seno, o seno da soma, o cosseno da soma, né? E aí algumas reduções que podem aparecer que a gente pode precisar. Depois, por fim, ele fala de expansão de série. Aqui são séries de Taylor, mas é uma coisa que a gente pouco vai utilizar no nosso curso. E ele começa falando também de cálculo diferencial e integral. Essa parte em especial é assim, não precisam se preocupar tanto, porque essa vai ser um conteúdo extremamente novo para vocês dentro do curso de cálculo, então eu não vou entrar na disciplina do professor de cálculo, mas eu recomendo a leitura, até porque isso pode vir a facilitar o entendimento das ferramentas que vocês vão estar aprendendo lá, tá? Então aqui é a parte de... Professor, Oi? esse material já está disponível? Já, esse material já encontra-se disponível lá no SIGA para vocês, tá bom? Obrigada. Por nada, por nada. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu vou jogar essa tela para cá, para que eu possa ver o chat, tá? Oi? Daqueles 3 livros que o senhor colocou, 4, aliás, colocou no slide, qual é o primeiro que o senhor vai começar a usar? Então, eu vou já mostrar. Deixa eu só terminar aqui que eu já mostro, tá bom? Tá bom. Aqui, então, ele coloca algumas propriedades especiais dessa operação que vocês vão aprender, que é a derivada, e depois ele ensina um pouquinho de integral. Mas, de novo, eu reforço que essa parte de cálculo vocês verão no devido tempo na disciplina de cálculo 1. Então, não precisam se preocupar nesse momento com essas informações. É apenas algo adicional que eu coloquei para vocês. Tá bom, gente? Ficou alguma dúvida? Pessoal? Não, né? Então tá bom. Então a gente vai continuar. Então, quem foi que me fez a pergunta? Perdão, eu não vi o nome sobre o livro. Foi eu, Vitória. Ah, Vitória. Vitória, então, basicamente, a nossa disciplina ela vai ser muito baseada em cima dessas notas de aula minha que eu estou preparando, tá? É o que aparece em tela para vocês aí. Eu estou organizando essas notas de aula. Então, como vocês podem ver, esses informes são antigos ainda, não são atuais, tá? São ainda. Então, aqui eu estou colocando o nosso curso dentro dessas notas de aula. Então, essa primeira parte foi a que eu disponibilizei para vocês. Eu já estou construindo essa outra de cinemática, e aí a gente vai ter dinâmica e assim sucessivamente. Mas o livro que eu vou começar usando, essa primeira parte do curso, é o livro do Survey. Deixa eu marcar. Página 57, tá? Esse aqui, ó. Esse é o livro que eu vou usar inicialmente, tudo bem? Dá para todo mundo ver a capa aí? Dá sim, professor. Então eu vou começar por ele. Este livro eu vou mais utilizá-lo com vocês. Aqueles 3 primeiros livros que apareceu para vocês na apresentação, eles vão ser mais utilizados para a parte de extrair exercícios, tá? Mas o conteúdo mesmo eu vou sempre estar tentando preparar as notas de aula. Por quê? Porque nas notas de aula eu consigo escrever numa linguagem mais acessível e consigo tirar aquelas partes que no livro não são tão importantes para a gente. Tá bom?
Opa, acho que tá. Deixa eu voltar aqui, que eu tinha deixado organizadinho, mas aí fugiu. Ótimo. Vamos deixar aqui. Tá bom? Então a gente pode começar um pouquinho sobre as grandezas escalares. Vocês querem que eu qual é a dinâmica que vocês querem fazer? Vocês querem que eu comece por algum exercício específico ou vocês querem que eu comece por algum que a maioria tentou e não conseguiu? Professor, acho que você pode escolher o melhor. É? Então tá bom. Então vamos começar pelo início. Só um minuto, por favor. Pronto, pessoal, voltei. Desculpa. Então, acho que a gente pode começar pelo início, né? Onde eu começo a falar aqui de medição e tudo mais. Vamos tentar resolver. Bem, lá no meu vídeo eu fiz esse segundo exercício, né? Correto? Desse segundo exercício. Eu não sei se vocês conseguiram. No vídeo ficou bem fácil de vocês entenderem a resolução de exercício, pessoal. Todos conseguiram acompanhar através dos dois vídeos lá no YouTube a resolução de exercício? Sim, professor. Tá. Ótimo. Então, bem, acho que esse primeiro exercício ele é um exercício relativamente simples, né? Porque aqui ele pergunta quantos algarismos significativos tem cada um das seguintes quantidades. Então, aqui a gente tem que só verificar qual é a quantidade realmente de algarismos significativos. Então, o primeiro já diz para a gente que só tem um algarismo significativo. O segundo, apesar de representar o mesmo número, ele tem 3 algarismos significativos, porque tem dois números depois na casa decimal. O terceiro tem 4 algarismos significativos, porque ele tem 3 números depois na casa decimal. Aqui também a gente tem um exemplo de 4 algarismos significativos. E nessa letra E, quantos algarismos significativos nós temos, pessoal? Ainda 4 ou mais de 4? Podem colocando no chat o que vocês acham aí, tá? Podem se manifestando aí, pessoal. Pouquíssimas pessoas comentaram aí achando que são 4 números. E realmente são 4, né? Porque apesar de você ter aqui esses 4 números aparecendo multiplicado por 10 a terceira, você poderia ser induzido a pensar que são 5 algarismos ou 7, né? Que você poderia pensar que viriam 3 zeros aqui. Só que a gente tem que lembrar que esse 10 a terceira nada mais é do que 1000. Então eu vou pegar 2,438 vezes 1000. Quando eu multiplicar esse número por 1000, essa vírgula que está aqui, ela vai andar 3 casas. E aí o nosso número vai ficar 2.438. E aí a gente vai ver que, de fato, a gente tem 4 algarismos significativos. Aqui nem na letra F. Na letra F nós temos 310
E na letra G, nós temos 3,10 vezes 10 à segunda. Em ambos os casos, nós temos 3 algarismos significativos. Afinal de contas, representam o mesmo número. Tudo bem? Já na letra H, nós temos quantos algarismos significativos? 2, 3. Eu vejo que a maioria está respondendo 2, mas o único que respondeu corretamente é o Felipe e a Laura agora, que são a Adrien e o Silvio. São 3, né? Porque observe, aqui eu tenho 3,1 vezes 10 à segunda. 10 à segunda é 100. Então eu vou pegar 3,1 vezes 100. Se você fizer isso na sua calculadora, você vai ver que esse 3,1 vezes 100, na verdade, vai se transformar em 310 novamente, o que mostra que nós temos 3 algarismos significativos. Oi? O senhor pode repetir essa parte da multiplicação? Posso sim. Deixa eu fazer o seguinte. Espera aí que eu vou fazer algo melhor. Vou fazer uma mágica aqui. Todo mundo consegue ler aí? Ótimo. Então, agora todo mundo vai ficar mais fácil. Bem, pessoal, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Então, no item A, todos nós entendemos que só temos um algarismo significativo. No item B, nós temos 3 algarismos significativos, porque depois da vírgula, nós temos 2 casas decimais, tá bom? No item, então, seguindo o raciocínio, vejamos aqui o item H. O item H, ele está 3,1 vezes 10 à segunda. Bem, isso daqui é o mesmo que fazer 3,1 vezes 100, que é o mesmo que escrever 310. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? 2 ou 3? Agora vocês conseguem ver que nós temos 3 algarismos significativos. Professor, Oi? por que essa regra não se aplica à letra E? Na letra E, porque na letra E nós vamos fazer o seguinte, vou puxar aqui um pouquinho. Isso. Então vamos pegar a letra E. Então vamos lá, Vitória. Então na letra E, o que a gente tem? A gente tem o número 2,438 vezes 10 à terceira. Mas 10 à terceira é o mesmo que escrever desse jeito aqui, você concorda? Quando eu multiplicar esse número por 1000, olha o que vai acontecer com a vírgula. A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então isso aqui vai ficar 2.438. Certo? Tirei a dúvida? Certo. Sim. Ótimo. A Laura me pediu para poder resolver a letra... A Ana Laura me pediu para resolver a letra G. Tá bom, então vamos jogar aqui para o lado. Na letra G, nós temos o número 3,10 vezes 10 à segunda. Então, quando a gente for resolver isso, vai ser o mesmo que 3 vezes 10 vezes 100, que é o mesmo que pegar a vírgula e fazer ela andar quantas casas, pessoal? 1, 2. E aí, o resultado vai ser quem? 310.
Ok? E aí a gente vê que tem apenas 3 algarismos significativos. Todos conseguiram compreender como a gente faz a leitura? E se, hipoteticamente, eu não coloquei um item desse, se nós tivéssemos um exercício que tivesse desse jeito, quantos algarismos significativos? Vou pegar essa mesma letra H e vou fazer um pequeno ajuste. Então, digamos que o nosso número, para calcular o número de algarismos significativos, fosse esse aqui, pessoal. 3 vezes 10 vezes 10 a menos 2. Quantos algarismos significativos nós temos? Pensem um pouquinho aí. Tem gente que acha que é 3, tem gente que acha que é 4. O Felipe, ele acha que é 3, já que a potência com expoente par sempre será positivo. Vamos ver, Felipe, se está certo. Bem, a única maneira da gente saber isso é realizando a operação. Então, vamos lá. Bem, 10 a menos 2 é o mesmo que você multiplicar isso, fazer isso aqui, ó, vezes 1 dividido por 100, correto? Mas qualquer número dividido por 10, por 100, por 1000, ou seja, quando o expoente da potência de 10 é negativo, a gente aprendeu lá no nosso vídeo, no meu vídeo, que a vírgula ela vai andar da direita para a esquerda. Então a vírgula ela vai andar quantas casas decimais? Ela andará 2 casas decimais. Então esse número, ele na verdade vai dar 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui. E no lugar das vírgulas, no espaço vazio, eu vou colocar 0. Então vai ficar 0,0310. Ou seja, aqui nós temos quantos algarismos significativos? 4 algarismos. Felipe, observe que seriam 3. Sim, Ana, sempre que tiver um negativo lá em cima, você vai colocar como uma fração, para facilitar na sua visualização. Ou você pode usar a regra de como a vírgula vai andar. Se o número é positivo, a vírgula vai andar de onde ela está, da esquerda para a direita. Se o número é negativo, a vírgula vai andar de onde ela está, da direita para a esquerda. Tá bom? Felipe, aqui a gente manteve o 0 porque ele já aparecia aqui antes. Então, por isso que ficaram 4 algarismos. Para ser a resposta, como você falou, para serem 3 algarismos significativos, eu deveria ter escrito assim, ó, 3,1 vezes 10 a menos 2. E aí sim, você ficaria com o resultado 0,031. Ok? Observe que a diferença daqui se deu por esse número que aparecia antes. Ele antes era considerado, então eu já tinha aqui 3 algarismos, né? Ó, já tinha esses 3 algarismos, e aí eu adicionei ele. Tudo bem? Opa, perdão, aqui nós não temos 4, nós temos 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós ficaremos com 1, 2, 3, 4. Desculpa, corrigi, tá? Professor, esse Oi. 0 antes da vírgula a gente não conta, né? Esse conta sim, ele faz parte da sua operação de ele está lá Então, na casa do seu. por isso que ficou 5? Por 5 isso que algarismos? ficou 5. Por isso que ficou 5. Ah, sim, tá. Aí eu até Tá corrigi bom. depois, tá bom? Que eu tinha falado errado. Tudo bem, gente? A letra F, deixa eu ver. A letra F Professor, são 3 algarismos, sim. professor, Oi. então vão ser 5 algarismos, essa que o senhor fez agora? Sim, serão 5 algarismos. Basta a gente contar quantos algarismos. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, e a que o senhor falou, essa que o senhor colocou aqui do lado, que tem só 4? Porque olha aqui a diferença desse número antes e olha a diferença desse número aqui, ó. Ah, tá.
Tudo bem? Gente, Ok, pessoal? Podemos continuar? Beleza. Agora a gente volta aqui para as notas. Bem, esse segundo exercício, bem, todo mundo acho que viu que eu resolvi no vídeo, então vou passar para ele adiante. Aí a gente entra em notação científica. Esse vídeo também eu fiz lá esse exercício eu fiz no vídeo. Vamos olhar esse daqui. Vamos pegar. Deixa eu fazer minha mágica de novo. Esse aqui não precisa porque já está resolvido, né? Então, vamos tentar resolver esse último aqui de baixo. Gente, tá legal? Dá para acompanhar desse jeito? Vocês estão conseguindo acompanhar o exercício? Tá fácil de acompanhar assim? Beleza. Tá bom. Então vamos lá. Então, utilizando o que foi aprendido sobre algarismos significativos, eu quero que todo mundo escreva esses exemplos em notação científica. Então, eu vou escolher 2 e vou deixar para vocês fazerem os 2 depois. Eu vou escolher um bem facinho e um mais complicado, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro item que eu vou escolher vai ser o item A. Então, eu vou resolver o item A para vocês. Então, no item A, a gente tem o seguinte número. 86.400. A gente quer escrever isso em notação científica. Então, o que a gente precisa lembrar? Existe aquela regrinha para a gente poder colocar. Então, eu tenho um espaço antes da vírgula, o restante do número, vezes 10 elevado a uma certa potência. E agora a gente vai descobrir quanto que é essa potência. Como que a gente descobre? Eu tenho que ver onde a vírgula está antes de eu escrever em notação científica. Nesse caso, a vírgula está aqui no final. Então, observe, quantos algarismos significativos nós temos nesse número? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que a nossa resposta deverá ter 5 algarismos significativos no final. Então, vamos lá. Bem, a vírgula está no final do número e eu vou trazer ela para próximo do 8. Então, ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, aqui vai ter que ficar 8,64. Professor, eu esqueço os 2 zeros? Não, porque você tem que colocá-lo. Afinal de contas, você tem Não, perdão, você pode excluir os zeros, porque aqui você vai ter 5 algarismos significativos. Então, aqui eu não posso colocar o 0, 0. Ou pode, não tem problema, porque eu vou colocar aqui 10 elevado a quarta. Então, tanto faz você escrever dessa forma ou você escrever dessa forma. Porque em ambos os casos, você vai ter 5 algarismos significativos. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ter 1, 2, 3, mas quando eu fizer a operação de multiplicação, vão me aparecer os 2 zeros. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Professor, Oi. eu sempre vou poder ocultar esses zeros no final ou nem sempre vai acontecer de dar certo? No final do número, você consegue ocultar. Agora, antes dele, você não consegue. É o próximo exemplo que eu vou fazer. Tudo bem? Sim, entendi. No próximo exemplo, eu vou pegar este daqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai resolver a letra E. E ela fala o seguinte. Eu vou escrever deixa eu só responder a pergunta da Arielle aqui. A pergunta dela foi, professor, ainda nos algarismos significativos, na semana de nivelamento foi passado que o zero à esquerda não contava. No caso que 0,002 teria apenas um algarismo significativo. Isso é correto? Na verdade, não, Arielle, porque quando você fala em algarismos significativos, você tem que levar em consideração todos os algarismos que aparecem. O que você está falando são de casas decimais. Para casas decimais, você só tem 2, que são os números depois da vírgula. Mas observa que se você tiver que me falar esse número, você vai me falar assim, 0,02, ou você vai falar, professor, o número é 0,02.
Veja que você teve que falar o zero. Então, ele é um algarismo significativo. Por isso, você tem 3 algarismos significativos. Tudo bem? Se você não considerasse como um algarismo significativo e tivesse que falar para alguém este número, você apenas diria, olha, eu tenho 0,02 centavos, o que não vai fazer muito sentido, ou 0,02 gramas de alguma coisa. Deu para entender? Por nada. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o número 75 vezes 10 a menos 11, tudo isso dividido por 5 vezes... Opa, deixa eu apagar aqui. Então, 5... 5 vezes 10 a menos 3. Antes da gente começar a resolver, vamos observar quantos algarismos significativos... Bem, para saber quantos algarismos significativos tem cada um dos elementos, a gente vai ter que abrir tudo. Então, vamos resolver a continha. 75, então a gente vai fazer a divisão. 75 dividido por 5 vezes 10 a menos 11 dividido por 10 a menos 3. Se você não entendeu essa operação, dê uma olhada naquele material de revisão, porque a gente viu que multiplicação ou divisão, multiplicação de frações, eu posso separar isso aqui em 2 frações, porque elas estão multiplicando, certo? Então, por isso que eu separei. Aí, vamos lá. Quanto que é 75 dividido por 5? Vai precisar da nossa querida calculadora. Então, se vocês pegarem aí e fizerem a multiplicação, 75 dividido por 5, vocês vão encontrar o número 15. Ok? Veja que nem precisa colocar vírgula depois, porque a gente tem que lembrar daquela regrinha da divisão. Multiplicação e divisão é o número é a quantidade com maior casa decimal. No caso, os dois têm o mesmo número e aqui é um número exato. Então, não tem problema. Então, vai ficar vezes 10 elevado a quanto? Divisão da potência. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 11, que é o de cima, menos o menos 3. Então, essa operação aqui ela vai ficar 15 vezes 10 elevado a quanto, pessoal? A menos 8. Ok? Alguém não entendeu essa parte aqui? Ótimo. Os outros exercícios eu vou deixar para que vocês tentem resolver, tá bom? E por fim, vamos pegar esse aqui, ó, a letra C, que é 0,000000398. Então, nós temos 7 zeros seguido do 39,8. Então, dá uma olhada nele. Tem a letra C, que é o 0,000000398. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 algarismos significativos. Agora a gente quer escrever isso em notação científica. Seguindo o nosso raciocínio, ele vai ser como? 3,98. Veja que depois dele aqui não tem zero, não tem nada. Então não preciso continuar escrevendo nada. Vai ficar vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver quantas casas a vírgula andou. Ela está andando da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí é 8 positivo ou 8 negativo? 8 negativo, porque o número ele é pequeno. Tudo bem? Ótimo. Pelo que eu estou vendo, está todo mundo conseguindo acompanhar. Muito legal. Agora eu posso voltar aqui para... Tranquilo. E aí a gente continua, né? Então depois vocês tentam fazer os outros.
a gente entra no sistema de unidades e conversões, onde eu mostro para vocês as principais unidades fundamentais, que são 7, e as unidades secundárias. Aqui, a gente pode resolver esse exercício, que é a mudança de coordenadas, mudança de unidade. Só que aqui a gente não está trabalhando com números, a gente só está trabalhando com as unidades, então é importante saber trabalhar com elas. O que a gente pode fazer? Vamos lá, para a minha mágica de novo. Gente, se o áudio ficar baixo, alguém me avisa, tá? Porque como eu estou falando pelo microfone do notebook, às vezes eu me afasto, aí eu esqueço. Então vamos lá. Bem, aqui eu vou ter que fazer uma pequena colinha, porque eu não lembro bem de cabeça. Então a gente vai ter que pegar essa tabela aqui. Vou colocar ela aqui do lado. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Tá bem visível para vocês, gente? Vocês querem que dê um zoom mais, tá bom? Tá ótimo, beleza. Então vamos lá. Então nessa daqui, ele pede para você escrever essas unidades secundárias em função das unidades primárias ou das unidades fundamentais. Então, o primeiro item que ele aparece para a gente é uma unidade que a gente vai conhecer quase no final do nosso curso, que é a unidade de resistência elétrica, que ela é chamada de ohm, que ela é escrita com esse símbolo estranho. Tá? E aqui no item, ele fala que essa unidade ela é escrita como sendo 1 volt por ampere. Bem, das duas unidades que ela é escrita, uma é a unidade de potencial elétrico, então esse cara daqui é o volt. E o ampere é uma unidade fundamental, é a unidade de corrente elétrica. Então ela aqui embaixo eu não preciso mexer. Se eu quiser escrever esse ohm em unidades fundamentais, o que eu vou precisar reescrever? Eu vou precisar reescrever apenas o volt. Então, para facilitar a vida da gente, eu vou manter a mesma cor, aquilo que eu não vou mudar, eu não vou mexer, e vou usar a cor vermelha, aquilo que eu vou mexer, que é o volt. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai ver que a tensão elétrica, o potencial elétrico, o volt, é representado por essa letra V, ele nas unidades fundamentais, ele é escrito como sendo quilograma multiplicado por metro dividido por segundo ao cubo vezes ampere. Ok? O que foi que eu fiz? Eu apenas reescrevi a unidade volt em termos daquelas unidades fundamentais. Observe que quilograma é uma unidade fundamental, o metro é uma unidade fundamental, o segundo é outra unidade fundamental e o ampere é outra unidade fundamental. E agora a gente vai voltar para a nossa cor antiga. Então, aqui vai continuar a mesma coisa. Divisão de fração. Como é que eu faço? Eu conservo a primeira, então vou usar o vermelhinho, porque é o que a gente está mexendo, né? Quilograma, metro, segundo ao cubo, vezes ampere, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o inverso vai ficar 1 sobre A. Tudo bem até aqui? E agora eu posso trabalhar com essas unidades como se elas fossem números. Então, quando eu fizer essa parte de cima multiplicada com 1, vai me dar só quilograma, metro. E quando eu fizer o denominador da primeira fração multiplicado com o denominador da segunda fração, isso vai ficar segundo ao cubo vezes ampere vezes ampere vai dar ampere ao quadrado. Ou seja, a unidade de resistência elétrica, o ohm, quando escrita em termos das unidades fundamentais, ela vai ser quilograma, metro, segundo ao cubo, vezes ampere ao quadrado. Tudo bem, gente? Deu para entender como é que a gente faz? Pode repetir, professor? Minha internet está travando demais. Tá bom, Vitória, repito sim.
Então, o que nós queríamos fazer era escrever a unidade de resistência elétrica, que é chamada de ohm, e dada por volt dividido por ampere, em termos daquelas 7 unidades fundamentais, que é o quilograma, o metro, o segundo, e assim vai. Para fazer isso, eu tenho que analisar o que eu posso mexer e o que eu não posso. Nessa unidade de resistência elétrica, ela é dada por volt dividido por ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica, já é uma unidade fundamental. O volt é uma unidade secundária, é uma unidade derivada. Então, o volt ele é dado em termos das unidades fundamentais por essa relação que aparece bem aqui. Então, o que foi que eu fiz? No lugar do volt, eu escrevi aquela relação das unidades fundamentais. Aqui está em vermelho. O que está em branco é o que eu não posso mexer. É o que já estava antes, que não precisa de eu mexer. Então, divisão de fração. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E aí eu realizo a operação como se fossem números. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Essa parte de cima, quando multiplicada por 1, repete. E essa parte de baixo, quando multiplicar por A, o segundo ao cubo não tem ninguém para multiplicar, não tem um outro segundo, então ele continua o mesmo. Mas essa unidade de ampere, quando encontrar com essa outra unidade de ampere, vai aparecer ampere ao quadrado. E aí você tem a resposta da resistência elétrica em termos das unidades fundamentais. Tudo bem? Entendi, obrigada. Beleza. Com isso, pessoal, vocês conseguem fazer tanto a letra B quanto a letra C. Se você ficou com a dúvida, não preocupa, porque quando eu colocar esse vídeo lá no YouTube, você vai poder voltar e dar uma olhada de novo como faz, tá bom? Mas é importante você sempre lembrar como fazer essas mudanças. Tá ok, gente? E aí vamos continuando. Ah, essa daqui é legal, porque aqui tem uns exercícios que eu acho que eu não cheguei a fazer nenhum desses, né, no vídeo. Acho que não, né? Lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou pegar o mais simples, vou pegar o primeiro e depois a gente faz um outro, tá bom? Essa minha lousa digital que está aparecendo para vocês, depois eu vou imprimir ela, um PDF dela, e vai gerar uma imagem e eu vou disponibilizar para vocês também, tá bom? Aí fica mais fácil depois para vocês poderem estudar. Eu só não sei se o tamanho dela fica legal. Eu vou ver depois para configurar para ficar uma coisa bem legível, tá? Então vamos lá. Esse exercício, ele não trata com números propriamente dito. Ele só está trabalhando com a unidade dos objetos. Isso é muito comum a gente fazer na física, tá bom? Então, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: a energia cinética K, mas aqui a gente está acostumado é porque no ensino médio a gente está acostumado a usar não essa letra, tá? A gente está acostumado a usar energia cinética. Mas no ensino superior, os livros de física do ensino superior, eles utilizam muito a letra K para representar a energia cinética, porque é a palavra cinética em inglês, ela começa com K. Então, por isso que é comum você utilizar essa letra. Mas a gente pode usar a energia cinética, não tem problema não. A letra estão acostumados. Então, a energia cinética de um objeto de massa m com velocidade v, ele é dado por essa expressão. Então, vocês já conhecem essa expressão há algum tempo, que é de energia cinética. Energia cinética é meio de mv ao quadrado. E a unidade de energia é o joule. Então, o seguinte, ele está te dizendo que essa fórmula matemática, ela calcula para a gente uma grandeza que é a energia. E a unidade de energia, qual é a unidade de energia, pessoal? É o joule. Como é que eu poderia encontrar essa unidade do joule a partir dessa equação que ele me deu? É simples, eu vou escrever as unidades dos objetos. Bem, esse número que aparece aqui, ele é um número, ele não tem dimensão, então eu não tenho nada para escrever aqui embaixo. Já a massa, qual é a unidade de massa? Ela é o quilograma, certo? E a unidade de velocidade? A unidade de velocidade é metro por segundo.
Só que eu tenho que observar que a velocidade aqui na equação ela está elevada ao quê? Ao quadrado. Então eu vou ter que pegar essa unidade e elevar ao quadrado. E aí a gente vai encontrar que a unidade Joule, ela nada mais é do que quilograma, metro ao quadrado, sobre segundo ao quadrado. E aí se a gente voltar bem aqui e olhar a nossa tabela, a gente vai ver que de fato o Joule é dado por isso. Todos compreenderam? Peço que coloquem aí no chat, só para mim ter uma noção. Então, ótimo. E o que eu reforço aqui é que nesses exercícios nós não estamos fazendo não estamos resolvendo nenhuma situação física. A gente está olhando para a equação que calcula a energia e tentando entender a unidade que ela representa, tá? Lembra, a medição ela é duas partes. Ela é feita através da medida. Você tem três partes: a medida, a grandeza e a unidade. A medida é a pergunta. A pergunta é que como é que eu calculo a energia cinética? A grandeza é o número. A energia cinética de um carro de massa de 10 e velocidade de 20 metros por segundo, 10 quilos e 20 metros por segundo é tanto. Então você sabe. E a unidade é o Joule. E aqui a gente está escrevendo o Joule em termos das unidades fundamentais. Então vamos pegar esse outro exercício, que é já um pouquinho diferente, porque são equações que talvez possam vir a aparecer no futuro para vocês. Então vamos pegar aqui. Antes de eu resolver, pessoal, deixa eu passar para vocês aqui a nossa listinha de frequência, né? Que eu sempre passo. Então deixa eu abrir aqui ela no Google Forms. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? O microfone está disponível aí. Estou colocando no chat agora para vocês, tá bom? Então, deixei disponível agora o link do nosso formulário para preenchimento. Então, eu peço que coloquem nome, matrícula e e-mail. Tá? É a mesma formulário que a gente passou ontem. Depois desse exercício, eu vou tentar resolver mais uns 2 ou 3 de vetores, até porque senão a gente não vai dar tempo e eu não quero perder a oportunidade, né? Que semana que vem a gente já começa a falar de cinemática. Enquanto vocês estão preenchendo, só alguns avisos importantes. Segunda-feira, vou disponibilizar material novo. Na terça-feira, já vai ter vídeo novo lá no canal do YouTube também, para você assistir, que é a videoaula, que vai ser a parte de cinemática, tá bom? E na quinta-feira que vem, a gente resolve exercícios de cinemática. O período de agendamento de aula já está aberto, todo mundo já pode fazer agendamento de atendimento extra classe na segunda-feira, ok? Lembrem como é que é o procedimento, mandar um e-mail, o título atendimento extra classe, e aí pode ser com um aluno ou um grupo de alunos, e assim vai. Tá bom, pessoal? Posso voltar para a resolução? Beleza. Então tá bom. Deixa eu dar um zoom aqui. Ótimo. Bem, esse é um outro problema em que ele fala o seguinte: a taxa metabólica R, então, ele chama uma grandeza, existe uma grandeza que ele chama de taxa metabólica, ele representa por essa letra R, em animais, quando realizam uma quantidade de trabalho W no tempo T, pode ser escrita como? Então, ele está dizendo que essa taxa metabólica, ela é o trabalho dividido pelo tempo. Existe alguma coisa aqui que está multiplicando o tempo. Tudo bem?
E ele fala que essa alguma coisa que está multiplicando o tempo, ele chama isso de eficiência. Ok? Então, matematicamente, ele escreve essa fórmula como sendo R igual W dividido por epsilon vezes T. Bem, aí ele pede para a gente encontrar, ele fala o seguinte, essa eficiência do animal é uma quantidade sem o que, pessoal? Sem dimensão. Ó, sem dimensão alguma. Ou seja, essa eficiência, ela nada mais é do que apenas um número. É igual à equação que a gente viu anteriormente. Então, agora ele pede para a gente escrever as unidades de R. Ora, a unidade de R, ela vai ser a unidade de quem, então, afinal de contas? A unidade de R, ela vai ser a unidade de trabalho. Trabalho é energia. Energia é joule. Dividido por quem? Por unidade de tempo. A unidade de tempo é o segundo. Professor, e cadê a eficiência? Por que não tem unidade de eficiência aqui? Porque a eficiência não possui nenhuma dimensão, não possui nenhuma unidade. A eficiência é apenas um número. Para cálculo da unidade, ela não entra. Agora, se eu tivesse fazendo uma continha, se eu quisesse realmente encontrar a taxa metabólica de algum animal, eu teria que te falar qual foi o trabalho realizado, em quanto tempo e qual é a eficiência desse animal. Como eu não estou fazendo isso, eu estou apenas escrevendo a unidade, eu não preciso me preocupar com essa constante que aparece. Bem, a gente já aprendeu agora há pouco que o joule, vou colocar bem aqui, então a unidade do R que a gente está procurando é o joule. Mas o joule quem é? É quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Professor, como é que eu sei que é isso? Acabamos de fazer aqui, ó. Vendo? Quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Então, isso é o joule. E esse joule está dividido por quem, gente? Pelo segundo. Então, o que eu vou fazer? Divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí é o mesmo esquema. Numerador multiplica com numerador, vai ficar quilograma metro ao quadrado, e denominador multiplica com denominador, vai ficar segundo ao cubo. Então, essa unidade de taxa metabólica, ela é escrita como sendo quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. Existe um nome especial para ela? Não, mas essa aqui é a unidade dela. A gente pode dizer que isso aqui, sei lá, é a taxa metabólica. Dá um nome para ele. Tudo bem, gente? Todos compreenderam? Ou ficou alguma dúvida? Ótimo. Então agora eu vou tentar fazer um exercício de vetores, tá bom? Então a gente não vai ter tempo. Os outros eu deixo para vocês também fazer. Aqui é a parte de conversão. Bem, vamos fazer um de conversão antes de fazer de vetores? Vamos pegar esse daqui. E conversão de unidades também é bom, porque a gente vai precisar muito, tá? Então, como é que a gente faz? O exercício de novo. Um carregador de minério, ele leva um equipamento que carrega minério, ele leva uma quantidade. Vamos pegar as informações. Toda vez que você for trabalhar com exercício, é sempre importante que você escreva os dados do que ele está te dando, tá bom? Então a gente vem aqui num cantinho do papel e coloca. Então o carregador de minério ele leva 1.200, opa, 1.200 ficou feio. 1.200 e sempre escreva a unidade do que você está fazendo, toneladas por hora. Então tá bom. De uma mina para a superfície. Ele quer que eu transforme essa unidade toneladas hora em libras por segundo. Então ele quer que eu saia de toneladas hora e vá para libras
Deixa eu apagar. Então, ele quer que vá de libra por segundo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bem, a gente vai ter que transformar toneladas em libras e horas em segundos. E o número 1.200, eu vou mexer com ele? Por enquanto, não. Então, a gente vai seguir a mesma regra. Se eu não vou mexer com ele, eu mantenho ele nessa cor branca, 1.200. E eu vou usar a cor vermelha para fazer o que eu quero mudar. Então, eu quero passar de tonelada hora para libras por segundo. Então, vamos dar início. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, 1.200 vezes tonelada, ele fala bem aqui no exercício que uma tonelada vale quanto? 2.000 libras. Então, 1.200 vezes tonelada é a mesma coisa que 1.200 vezes uma tonelada dividido por uma hora. Professor, por que o senhor colocou esse 1 aqui? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 não muda nada. Então, 1.200 vezes 1 dá 1.200, e isso aqui dividido por 1 continua dando esse mesmo número. Tudo bem? Então, vai ficar como? Vou continuar o mesmo raciocínio. Isso vai ser igual a 1.200 vezes uma tonelada, de acordo com o exercício, vale 2.000 libras. Dividido. E hora para segundos, pessoal, como é que a gente faz? Uma hora tem 60 minutos. 60 minutos, em cada minuto tem 60 segundos. Então, aqui embaixo vai ficar 1 hora vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Bem? Esse 1 é da hora, esse 60 veio porque em 1 hora tem 60 minutos e em cada minuto nós temos 60 segundos. Então, resolvendo essa continha, o que a gente vai encontrar? Aí eu vou usar a calculadora aqui, tá? Para ser mais rápido. 1.200 vezes 2.000 dividido por 3.600. Então, a gente vai encontrar que esse carregador leva aproximadamente 666. Veja, quantos algarismos significativos nós temos aqui? Nós temos 4 algarismos significativos. Quantos algarismos deverá ter nossa resposta? 4 algarismos. Então, vai ser 666,7 libras por segundo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender como se faz? O que foi que eu fiz aqui para encontrar esse número? Multipliquei 1.200 por 2.000 e dividi por essa multiplicação aqui embaixo. Esse número multiplicado aqui vai dar 3.600. Então, 1.200 vezes 2.000 dividido por 3.600. A Ana pediu para repetir. Sem problema, Ana. Repito sim. Vamos lá. Vamos desde o início. Queremos transformar 1.200 toneladas hora para libras por segundo. Para isso, a gente tem que saber quantas libras tem uma tonelada e em quantos segundos tem uma hora. Então, como é que a gente faz? 1.200 toneladas por hora é o mesmo que 1.200 vezes uma tonelada dividido por uma hora. Mas uma tonelada, segundo a relação do exercício, uma tonelada tem 2.000 libras. E uma hora tem 3.600 segundos. Aí você vai precisar da sua calculadora, porque você vai ter que fazer a continha. 1.200 vezes 2.000 dividido por 3.600. Ao fazer isso, vocês vão ver que a resposta vai dar 666,666666666, que é uma dízima periódica. Só que até onde eu vou considerar? Eu vou olhar inicialmente. Quantos algarismos significativos nós temos aqui antes de começar tudo? Nós temos apenas 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. E quantos algarismos significativos deverá ter minha resposta? 4 algarismos significativos também. 1, 2, 3, 4. E aí, como a resposta deu uma dízima periódica, né? Deu uma coisa assim, ó, 666, 66666, tarará, eu vou ter que arredondar. Como eu quero arredondar nessa casa decimal, eu olho para o carinha que está do lado dele. Como ele é maior do que 5,
esse número vai aumentar uma unidade. E aí você vai ter 666,7 libras por segundo. Tudo bem, gente? Consegui esclarecer, Ana? Sim. Ótimo. Então agora a gente pode tentar resolver um de vetores. Beleza? Vamos lá. Pegar um aqui. Tá. Esse eu resolvi. Tá. Eu vou pegar um do livro, tá? Vou pegar um daqui do livro para a gente poder resolver. Capítulo 3. Pronto. Não, capítulo... É isso mesmo que eu tava. Tô falando besteira. Vamos pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar... Bem, vamos pegar esse aqui, ó. Que é legal. Começa bem com o basicão mesmo e depois a gente faz um outro mais elaborado. É importante que a gente faça esses mais simples para que entenda bem algumas definições, não é verdade? Então vamos lá. Bem, aqui ele fala o seguinte: qual... essa página do livro é essa daqui, ó. Deixa eu cá. É a página 57, mas eu acho que essa não está nas notas de aula, tá? Eu vou depois disponibilizar esse capítulo do livro para vocês. Mas aqui no arquivo é a 29 e a página do livro é a 57. Vamos lá. Qual é a componente y do vetor 3i menos 8k metros por segundo? Então, ele está te dando um vetor. Vamos lá. Ele está te dando o seguinte vetor. Vou chamar de V. Ele está falando que esse vetor tem a componente 3i menos 8k. E ele quer saber qual componente y. Bem, para eu saber qual é a componente y, primeiro eu tenho que lembrar como que um vetor é escrito em termos dos seus vetores unitários. Então, dado um vetor A qualquer, veja, ele tem o i e o k. Então, o i está associado com o eixo x, o j está associado com o eixo y e o k está associado com o eixo z. Um vetor em 3 dimensões, escritos em termos das suas componentes, ele tem a seguinte estrutura. Ele é um ax i mais um ay j mais um az k. Deixa eu puxar para cá. Mais um az k. E aí a gente consegue, a partir dessa expressão, a gente consegue olhar e identificar quem são as componentes do nosso vetor. Então, vou escrevê-lo aqui em vermelho, o vetor do exercício. Então, ele está falando que o vetor ele tem a seguinte estrutura. 3i menos 8k. Aí ele só colocou a unidade, tá? Ele está dizendo que a unidade é metro por segundo. Essa unidade é a unidade de todo mundo. Então, comparando as duas expressões, a gente consegue encontrar que a componente x do nosso vetor vale quanto, pessoal? 3. A componente z do nosso vetor vale quanto? Vale menos 8. E a componente y? Bem, a componente y, como ela não está aparecendo aqui, veja que aqui ela deveria estar aparecendo bem aqui multiplicado por um j. Como não tem o j, eu vou chegar à conclusão que a minha componente y vale quanto? Vale 0. Deu para entender como é que a gente faz a leitura de um vetor em termos das suas componentes? Coloque aí no chat para mim, por favor, para me ter uma noção.
Ótimo, ótimo. Podem comentar, tá, gente? Vai comentando para eu poder saber mesmo. Tá? Então, aí ele pergunta, qual é a componente y do vetor 3i menos 8k metros por segundo? Bem, a gente chegou à conclusão que a resposta correta é o item C, porque é a componente vy igual a 0. Tá bom? Agora a gente pode pegar um pouquinho mais elaborada e tentar resolver. Vamos ver aqui. Vamos tentar encontrar uma questão de vetores bem legal para a gente resolver. Deixa eu achar. Conversão de unidades, cálculo de grandeza, algarismos de sistema de coordenadas, vetores, tarará. Vou pegar uma bem. Pronto. Vamos pegar essa daqui, ó. Eu acho que com essa a gente pode ir finalizando. Também eu sei que já está todo mundo meio que cansadinho aí. Afinal de contas, desde as 7h30, ninguém aguenta, né? Então vamos lá. Vamos considerar dois vetores. Então, regrinha para resolver qualquer exercício. Sempre escreva dos lados as informações que você precisa. Então vamos considerar dois vetores. O vetor A, ele tem a seguinte componente, 3i menos 2j. O vetor B, que tem as componentes menos i menos 4j. Tudo bem? Aí ele quer que você encontre no item A quem é o vetor A mais B, quem é o vetor B, A menos B. Aqui o livro teve um erro de digitação, está faltando aqui, ele só colocou a setinha. O item C, ele pede para você calcular o módulo desse vetor, A mais B. No item D, ele pede para você calcular o módulo de A menos o B. E, por fim, ele quer as direções desses dois vetores. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o primeiro item, né? Então, vamos lá. Então, no item A, o vetor resultante da soma de A mais B, ele vai ser a soma dos dois vetores. Então, a gente escreve em termos das componentes. No lugar do vetor A, eu escrevo 3i menos 2j mais o vetor B, que é o i menos 4j. E aí a gente tem aquela regra que a gente sempre tem que fazer, que é qual? Componente x soma com componente x e componente y soma com componente y. Desse jeito, pessoal, a gente pode fazer tranquilamente a soma de vetores. Então, componente x com componente x, eu vou ter 3i mais 4i, mais i, eu vou ter, então, 4i. Menos 2j mais menos 4j, mais com menos, dá menos. Então, vai ficar menos 2j menos 4j, vai ficar menos 6j. Todo mundo compreendeu como é que faz a soma? Ficou com dúvida? Por favor, informe aí no chat para mim, tá? Porque eu estou olhando para o lado e não estou vendo vocês. Já o segundo item, o B, ele quer calcular A menos o B. Eu vou seguir o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Vetor A menos vetor B. E aí, de novo, componente x subtrai componente x, componente y subtrai componente y. Então, vai ficar 3i menos i, vai ficar 2i. Menos 2j com menos 4j, menos com menos dá mais. Então, menos 2j mais 4j vai dar mais 2j. Achamos as componentes dos dois vetores. Agora, a gente pode finalmente calcular o módulo. Então, eu vou calcular o módulo do primeiro vetor e, como atividade para vocês, eu vou deixar para vocês calcularem o módulo do segundo vetor. Então, o módulo de um vetor, se vocês pegarem as nossas notas de aula
e rever o vídeo, vocês vão ver que o módulo ele é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, eu tenho que olhar agora quem é a componente desse vetor A mais B. Quem é a componente x do vetor A mais B? 4. Quem é a componente y? Menos 6. Então, aqui dentro, eu vou colocar as componentes. Componente x do vetor soma, 4. Componente y, menos 6. E aí, eu resolvo essa conta. Como é que vai ficar? 4 ao quadrado é 16, mais 6 ao quadrado, que é 36. E o resultado vai dar raiz quadrada de quanto, pessoal? 52. Tudo bem? E aí a gente pode deixar assim, ou fatorar, ou usar a calculadora. E como exercício para vocês, eu deixo o item D, que é o módulo de A menos o B. Basta lembrar, isso vai ser a raiz quadrada. E aí, cuidado, tá, pessoal? Não é porque tem um menos aqui que vai aparecer um menos aqui dentro. O módulo de qualquer vetor, não importa o que aparece aqui dentro, sempre vai ser componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado. Quem que é a componente x do vetor a menos b? O vetor a menos b tem componente 2 e o vetor a menos b tem componente y também 2. Então, aqui dentro vai ficar... Opa! Aqui dentro vai ficar 2 e 2. E isso vai dar a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. Ou melhor, 2 raiz de 2. Tudo bem? Com relação... Acabei fazendo, né? Eu deixei para vocês, mas eu acabei fazendo. Eu não resisto. E, por fim, ele pede para a gente encontrar as direções do vetor A mais B. Encontrar as direções, pessoal, é você encontrar o ângulo que ele forma com o eixo Y. Então, a maneira de fazermos isso é você calcular a tangente do ângulo. E aí a gente aprendeu que para calcular isso é a componente Y dividido pela componente X. Então, no caso do vetor A mais B, em que as suas componentes são, deixa eu lembrar aqui, a 4 e menos 6, então vai ficar 4i menos 6j. O ângulo dele vai ser como? Tangente, e aí vai ficar menos 6 dividido por 4. Isso vai dar menos 3 meios. Isso vai dar menos meio. Aí vem a pergunta, professor, como é que eu acho esse ângulo? Bem, eu vou mostrar para vocês. Quando isso acontecer, vocês vão ter que usar a calculadora de vocês. Então, deixa eu limpar aqui o histórico. Então, agora está aparecendo para vocês a minha calculadora. A gente vai colocar uma calculadora científica, que é o que todos vocês devem ter em mãos aí, eu imagino. Então, a gente vai colocar a função... Não, quero trigonometria. Cadê a função menos? Eu estou perdido na minha calculadora científica. Pronto. Então, na calculadora de vocês, não sei se vocês têm aí, mas deixa eu tentar localizar pelo menos uma imagem aqui, e aí eu mostro para vocês. Só um minutinho, tá, pessoal? Quero só pegar uma imagem aqui de uma calculadora científica. Pronto, essa daqui serve. Pronto, vou colocar aqui. Em tela aparece para vocês agora uma calculadora científica. Deixa eu dar um zoom. Certo que eu queria fazer. Então tá. Então, a calculadora de vocês, se vocês tiverem em mão, tem esse botão Shift e acima de cada uma das teclas tem essas letrinhas amarelas aqui. Essa tecla serve para você ativar essas funções que estão em amarelo, que são as segundas funções delas, tá? Então você vai alterar.
Então, quando você fizer isso, você vai lá na sua tecla, você quer saber quanto que é a tangente, qual é o ângulo cuja tangente é menos 3,5, você vai clicar em Shift. Eu aqui vou clicar nessa opção, vou clicar em tangente. Aqui ele está dando a tangente negativa, a tangente, ao inverso da tangente de zero, né? Ou seja, qual é o ângulo cuja tangente é zero? Aí ele está me dizendo que é o zero. Então, para eu poder usar, eu vou fazer assim, ó. Eu já sei que o meu resultado é menos meio. Menos meio. Aí eu vou pegar ativar a segunda função da minha calculadora e apertar em tangente. Quando ele fizer isso, ó, ele está me dizendo que o ângulo é o ângulo de menos 56 graus. Então, a minha resposta aqui, ela vai ser o ângulo. Então, o ângulo θ, ele é o de menos 56 graus. Ok? E como que eu poderia ver isso, né? Bastava eu desenhar o gráfico. Então, se eu quisesse desenhar esse vetor, eu veria que ele estaria mais ou menos... Agora vocês vão ver dificuldade, que é fazer uma reta. Mas aí eu uso um truque aqui, ó. Um truque rapidinho. Opa. Vou fazer aqui um eixo. A única coisa que não é prática nesse programa é isso aqui. O resto eu adoro. Então, beleza. A gente fez aqui. Então, a gente pode fazer o ângulo de 56 graus negativos. 56 graus negativo é no sentido anti-horário, tá vendo? Ó? No sentido anti-horário. Então, o nosso vetor ele vai estar apontado nessa direção aqui. Ó. Então, ele vai sair da origem. Agora eu não preciso mais da régua. Na verdade, não precisa. Porque esse nosso vetor ele vai ter componente. Essa é a componente y dele. E agora a componente x dele. É a falta de prática, tá, gente? Mas com o tempo eu vou pegando o jeitinho com isso aqui. Pronto. Agora a gente tem o nosso vetor. Ele é o vetor de componente menos 6 na direção y e 4 na direção x. Deu para todo mundo entender como é que funciona? Deu, pessoal? Que ótimo. Peço desculpa aí se não ficou muito prático, mas é que com o tempo eu vou aprendendo a mexer, tá? Aí o outro vetor, vocês vão fazer da mesma maneira. Para achar a direção do outro vetor, vocês vão usar essas duas componentes. Então vai ficar componente x, componente y, dividido por componente x. Mas olha, aqui as duas componentes elas são iguais. Então, para o caso, esse aqui, esse primeiro vetor que aparece para vocês aqui, é o vetor A mais B, né? Então, esse é o vetor A mais B. E o vetor A menos B, ele vai ser um vetor que vai formar um ângulo de 45 graus. Porque, olha só, a tangente desse outro vetor vai ser 2 dividido por 2, que vai dar 1. E qual é o ângulo cuja tangente é 1? A gente pode ver aqui na nossa calculadora. Se você não souber fazer, você vai clicar em 1, segunda função e tangente. Olha lá, o ângulo é de 45 graus. Tudo bem, gente? Então, esse outro vetor ele vai estar mais ou menos apontado para cá. Assim. Eu não vou conseguir fazer de mão livre, eu vou ter que usar régua. É muito ruim fazer isso. Eu tirar esse daqui. Pronto. Aí vai ter um ângulo de
45 graus. Olha. Besteira. Aqui é 2, aqui é 2. Tudo bem? Vou sim, Ana, vou disponibilizar o rascunho da louça, sim. Inclusive vai estar o vídeo, né? Então depois vocês vão poder até acompanhar o vídeo de novo. Certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa primeira aula de exercício. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Então, deixa eu tocar aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido a aula e gostado, tá bom? Tenha sido bem prático para vocês. Peço desculpas se algum áudio não ficou legal, se não deu para ouvir bacana o que eu estava falando, mas eu gravei toda essa nossa aula, depois eu vou ajustar, editar e vou disponibilizar lá no canal para gente, para vocês poderem rever a aula, tirar as dúvidas novamente, tá bom? A lousa também eu vou tentar colocar para vocês de novo, vou ajustar para ela ficar legal, porque como eu usei vários espaços, eu não sei se na hora que eu for imprimir, se ela vai ficar bem visual para vocês, mas eu vou tentar ajustar para ficar bem legal, tá bom, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Um bom final de semana, bons estudos para vocês. Aproveitem, revejam o material, revejam a aula, assistam novamente essa aula de exercício, tentem resolver os exercícios, tá bom? Eu vou disponibilizar esse livro, na verdade eu vou colocar os exercícios desse capítulo, então vou colocar esse capítulo 1 para vocês também, inclusive com os exercícios, tá bom, gente? Então tenham um bom final de semana aí, e a gente se vê de novo, ao vivo, na próxima quinta-feira, e na terça-feira vocês não têm aula ao vivo comigo, mas terão aula assíncrona, assistindo o vídeo e lendo o material, tá bom? Então era isso que eu queria, brigadão, e até a próxima, gente.